E para falar sobre o assunto, recebemos ao vivo no estúdio a psicóloga da Dizal UFO, Valéria Paiva. A ansiedade é o mal do século, Valéria Paiva? Larissa, seja bem-vinda. É um prazer, é uma honra estar aqui. E é um assunto que me emociona. Emociona no sentido de nós cuidarmos de algo precioso, que é a nossa vida interior, nossas relações, a relação com o corpo. Então, a ansiedade é um fenômeno psíquico universal. Ele está ligado ao instinto de autopreservação. Então, todos nós temos ansiedade. Mas quando essa ansiedade ela é disfuncional, nós temos um descompasso na duração e na intensidade. Então, muito rico essa reportagem que traz yoga para as crianças, que traz meditação, o contato com a natureza, porque a criança hoje está perdendo o contato com o corpo do outro, o abraço da mãe, o abraço do pai. Porque fica aqui, né? Redes sociais, tablet. Substituindo. Então, muitas vezes você está numa praça, a maioria dos pais estão na frente de um celular. Alguns estão realmente aproveitando esse tempo de encontro, de brincar junto, de contemplar a natureza, de ensinar essa criança que a vida não está só na telinha. A tecnologia é muito importante, né? Tem algo ali que fascina, mas a vida não pode ser só na frente de um celular. Parece que o aparelho, o celular, virou a mamadeira de hoje em dia. O biquinho dá o celular que o menino fica quietinho. Exatamente. E não é assim que funciona, né? Tá funcionando, mas no futuro o problema vem. A cobrança vem. Né? E um empobrecimento vem. Porque quanta riqueza essa criança está sendo privada de um contato verdadeiro com o outro, de olhar o céu, de brincar, né? De correr, de colocar o pé na grama, de colocar o pé na areia, de realmente ser criança. Então tem crianças que o momento de acordar já é um estresse muito grande. É o grito, é a cobrança, é uma agenda super lotada, sem tempo de ser criança. A gente vê uma menininha falando ali que ela não tem tempo, ela não sabe digerir as coisas. E é tão criança para sentir assim, né? Exatamente, é tão sensível. Ela fala, eu tenho uma pressa para chegar aonde, o quê? E os adultos passam isso. Vamos logo, engole essa comida, né? E aquilo é um reflexo, né? Exatamente. E aquilo que não é digerido, existe até no nosso organismo a ânsia, né? Aquilo volta. Então é como se a ansiedade em excesso, ela está te mostrando, precisa haver mudança na forma de lidar com a vida, com as emoções, com tudo que está sendo apresentado. Tanto para a criança, quanto para o jovem, quanto para o adulto. E como a gente pode verificar que está acontecendo alguma coisa disfuncional em relação à ansiedade? Quais os sinais que a gente pode perceber? Nós temos sinais tanto físicos quanto emocionais, né? Então é muito comum ter uma taquicardia, né, um pico de ansiedade, uma sudorese, um tremor, um medo que não se justifica. Na parte psíquica, uma dificuldade muito grande de atenção, de concentração. E muitas vezes aquela criança, ela não quer ter contato nem com o livro, ela não quer estudar porque ela não consegue. Pensamento acelerado, começa uma atividade, vai para outra, tudo ao mesmo tempo, porque internamente está tendo uma desorganização muito grande e um pedido de socorro. E com os adultos também, né? Hoje em dia, crise de pânico, crise de ansiedade, não consegue nem trabalhar também. Isso, e o corpo fala, né, Larissa? A gente pode até ter uma fala de calma, mas esse corpo, ele mostra uma veracidade. O corpo, ele não mente. E nós estamos vivendo uma época do consumismo exagerado, da pressa, de que se eu tirar um momento para meditar, eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de ser produtivo, eu não estou ganhando dinheiro, algo está acontecendo e eu preciso correr, eu preciso ser melhor que o outro, e eu estou deixando a minha essência. E quando essa essência, né, o Jung fala, esse grande, né, psiquiatra suíço, que nos trouxe um legado, que ele fala, quando você se distancia de quem você realmente é, você adoece. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, que caminham muitas vezes juntas, sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, é um canal de alerta para que a gente possa olhar para isso e ter a coragem de ver o que está acontecendo. E não simplesmente tomar um ansiolítico, um antidepressivo, e não ter a coragem de ver a minha história de vida. O que está acontecendo com a minha vida que precisa ser reformulada? Por que houve essa crise de pânico? E não é só por questões
conscientes. O nosso psiquismo é tão complexo quanto o universo fora de nós. Então nós temos conteúdos inconscientes da infância, de traumas, que muitas vezes eu não sei o que está acontecendo, mas que está presente um sintoma de ansiedade. E é interessante a crise de pânico, né? O nome pânico, ele vem do deus Pan, da mitologia grega, que está relacionado a um deus que quando as pessoas na história, né, nessa mitologia, entravam numa mata virgem, eles tinham um terror, né, diante do deus Pan. E a ansiedade numa crise de pânico é um terror psicológico. E por mais que alguém chegue e fale assim, acalma, é de uma realidade psíquica, é como se ela estivesse tendo contato com algo muito maior que ela, mas que ela não sabe nomear. Então a importância do autoconhecimento, da terapia e de uma mudança na vida para que essa ansiedade seja funcional. Nós temos estresse, nós temos uma ansiedade funcional e não patológica. E a pandemia veio para somar ainda, aumentar esses números de ansiedade, de depressão. Exatamente. E houve um aumento expressivo e aquela pessoa que já tinha um transtorno prévio potencializou e a que não tinha passou a ser um fator de risco. Em função do quê? Do isolamento social, de uma mudança não só no espaço físico, mas no espaço emocional, uma rotina de vida. Então a vida passou a ser só na casa, o trabalho e as relações pessoais. As boas relações familiares foram ponto de apoio, as relações disfuncionais foram potencializadas, os conflitos foram potencializados. E quando eles são tratados, eles geram crescimento. Quando eles não são tratados, eles geram novos conflitos disfuncionais. Então, o isolamento, a falta do abraço, a falta do olho no olho, a falta do contato com a natureza, porque somos seres naturais. Então, a criança que cresce com maior liberdade, que brinca, que sobe em árvore, que come a fruta do pé, que escuta música, que tem tempo para saborear a vida, vai ser um adulto com mais recurso emocional e uma saúde mental melhor. Exatamente. E nós estamos vivendo na era, né, da pressa, da cobrança, de um modelo de sucesso que está atrelado ao financeiro sem ao ser e uma disfunção de valores. Ao novo celular, que sai um a cada mês quase. E Atualização de tudo, a gente não fica meio perdido. E tem uma satisfação momentânea, aquilo já não preenche, porque o sentido da vida não é preenchido pelo material. O material ele tem a sua importância, mas tem que estar atrelado a outros valores que façam sentido. Exatamente. E as mulheres, a cobrança parece que fica ainda maior, né? Com as jornadas de trabalho, ser mães e também trabalharem mais em casa, né? Parece que fica pior essa ansiedade. Exatamente, como se elas tivessem que ser perfeitas. A dificuldade de falar não. A dificuldade de falar eu também preciso de cuidado, não só cuidar. O dar conta de tudo e de todos. E quando não consegue, a autocobrança. Então tem a cobrança externa e tem a autocobrança. E aquilo não é digerido. E nós vamos numa montante que gera um sofrimento. E é interessante que quando a pessoa às vezes vai ao médico, que é importante em alguns momentos a medicação, mas não tem a pergunta, por que você está sofrendo? O que está acontecendo com você? Né? Não há o crescimento emocional, não há o desenvolvimento. É como se eu anestesiasse uma dor e não cuidasse dessa dor. E como cuidar dessa dor, Valéria? Ter a coragem de olhar no espelho, né? O espelho da psique, da alma. Ter a coragem de pedir ajuda e ver que aquilo que eu trago, que muitas vezes tem conteúdos inconscientes, eu preciso do outro para me ajudar. Eu preciso de um processo de autoconhecimento. Eu preciso começar a olhar a vida nos pequenos detalhes e ver que tem um sentido, mesmo no cotidiano. Deixar de olhar para mim e para o outro enquanto objeto e olhar enquanto sujeito. Não uma vida de eu tenho que cumprir tarefas em um tempo que se esvai. Trazer um tempo de qualidade, onde eu tenho tempo para respirar, onde eu tenho tempo para contemplar o nascer e um pôr do sol, onde eu tenho tempo de tomar um café e aquilo me nutre. E sem culpa de fazer isso. Sem culpa. Quantas vezes a pessoa entra no período de férias e não dá conta porque ela tem que estar no automático, ela tem que estar fazendo, né? E de novo aquela pergunta, para quê? De uma criança. Nós precisamos fazer, mas nós precisamos ser
e saborear o processo, não como máquinas. Como seres humanos que Como somos. seres humanos. E a meditação, como foi falado inclusive na reportagem, ajuda muito, né? O exercício físico também. Muito. A meditação. Dormir bem. O dormir bem. E a pessoa extremamente ansiosa, ela não desliga. Ela não vai para esse mundo do relaxamento porque ela está o tempo inteiro ligada. Hábitos muito nocivos. Então, a pessoa, antes de dormir, ela está vendo o pior noticiário, ela já acorda com o celular na mão, ela mal olha o outro. E ela está com excesso de informação, sem vivência corporal. Não sabe nem que tem um corpo, que tem emoções. É só uma produção em massa. E para a gente encerrar, então, vou deixar o espaço aberto para essas considerações finais, dando um alerta para quem está passando por esse episódio, para sair daí e ter uma vida melhor também, com mais qualidade de saúde mental. Olhar para si, ter a coragem de ver o que faz os seus olhos brilharem, mudar aquilo que é possível ser mudado, né? Transformar, se transformar. Muitas vezes a gente espera que o outro mude para que eu possa mudar e a gente não muda o outro. A gente pode colaborar com a mudança do outro, mas ter uma vida mais natural, com mais equilíbrio, abraçando as emoções e sabendo que você é um ser humano e não uma máquina. Falou tudo. Excelentes dicas. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E até a próxima aqui Até com a a gente. próxima. Boa noite. Boa noite. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Obrigada pela companhia e até amanhã.